Fala, gente boa! Tudo bem? Preciso falar algo do mundo cristão e confessar algo para vocês. É sério mesmo. Aqui não é chamariz, nada disso não. Que eu sei que vai incomodar alguns. Vai chocar algumas pessoas. Mas é necessário. Esse choque é necessário. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. O que vocês estão vendo de pressão para com a igreja só vai aumentar. Pressão para com os cristãos só vai aumentar. Eu vou falar de duas pressões aqui a priori. Primeiro, uma pressão que é interna e outra pressão que é externa, força para dentro da igreja. Então, uma pressão que é interna e torna isso público e surgem muitas coisas, eu vou comentar com vocês aqui, e a pressão externa para cima da igreja, tá? Meu irmão, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas tem mais ou menos 3 perfis ali, de pessoas que nos admiram, olham para a nossa caminhada de fé, para a nossa luta constante de vencermos as barreiras, de vencermos as adversidades, né? Superarmos os desafios, ver a nossa caminhada com Cristo e falar assim, olha, eu quero seguir o que esse cara está falando. Portanto, nós estamos influenciando esse mundo, e às vezes de boca fechada, só cumprindo o nosso testemunho diário de servindo a Cristo. E quando nós cumprimos o nosso testemunho diário servindo a Cristo, nós às vezes estamos pregando de boca fechada, e essa é a pregação mais genuína. Por quê? Eu não estou preocupado em dar um bom testemunho, eu estou dando o meu testemunho que Cristo é o Senhor da minha vida, buscando ser o melhor cristão, o melhor ser humano, a melhor pessoa possível no meu dia a dia. Como a Bíblia diz que o cristão é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até seu dia perfeito. Então, automaticamente, eu estou pregando a Cristo com a minha atitude. Estou de boca fechada, mas estou pregando a Cristo. Então, são os admiradores. Então, as pessoas que olham com o desejo de seguirem a fé cristã estão procurando um bom testemunho para isso, um exemplo para isso. E estes, o Espírito da verdade os atrai ao Pai, né? Os atrai até o Pai. E eles vêm até o Pai. E tem aqueles que são testemunhas que estão olhando para você buscando uma falha, buscando um erro, né? Para poder evidenciar os erros, maximizar os erros, minimizar os seus acertos, mas maximizar os erros para dizer, tá vendo esse negócio de crente aí, ó, ser crente desse jeito, para ser crente assim, né? Mas Deus é amor, como é que vocês só odeiam os outros? Essas testemunhas estão no meio de nós, mas não são dos nossos. Essas testemunhas que estão aí, aguardem, já vou soltar uma bomba, uma revelação bombástica para vocês. Vai decepcionar meia dúzia, mas para mim tudo bem. Meu compromisso é com a verdade, tá? Sei que vai balançar a mercantilização da fé, o mercado gospel vai balançar, mas eu vou falar, tô nem aí. É o seguinte, a outra testemunha são aqueles que olham para os nossos erros a fim de envergonhar o nome de Jesus, né? De falar, olha, para ser crente assim, para que ser? Né? Para ser cristão assim, isso é ser cristão. Essas são as pessoas que estão ali buscando só um erro. Na época de Jesus eram os fariseus que achavam que conheciam as escrituras, que tinham a revelação, né, de Deus para a humanidade, tinham os senhores do destino, etc. E eles ficavam procurando um erro em Jesus e em seus discípulos para evidenciar que a mensagem de Jesus era falha, ou que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, ou que Jesus fazia milagre porque era um enganador, né, era um manipulador, era um ilusionista. Eles falavam isso com uma certa frequência. Diziam-se conhecedores da verdade. Nós temos uma multidão assim, né, de pessoas que se dizem conhecer a verdade, mas leram 2 versículos, assistiram um vídeo, né, de reformadores apóstatas, pastores que se dizem pastores, mas são marxistas. Para mim é incompatível, é água e óleo. Não tem como você ser pastor e ser marxista. Não tem como, porque Marx foi influenciado por demônios. Ele mesmo fala isso. Então, o pastor que defende bandeiras marxistas, ele nem é pastor e nem é marxista. Ok, gente? Então, é incompatível. Mas você vê esse perfil de testemunha que procura os erros para defender o seu bel prazer, para defender a imoralidade sexual, para defender doutrinas que a Bíblia condena, que são essa segunda testemunha, que não conhecem de fato, não tem a revelação do Espírito Santo, olham para a Bíblia e começam a usar ideologias humanas dizendo, olha, você não deve usar mais esse texto, você tem que atualizar a Bíblia. Porque não tem o Espírito Santo. Essa é a realidade, pô. Qual é a terceira testemunha? São aqueles que são indecisos, né? Eles batem palma para o caos e também ficam admirando o acerto. São pessoas indecisas que estão ali, né? São as testemunhas. Os que odeiam e evidenciam as fraquezas e os erros, aqueles que querem a verdade, né, têm sede pela verdade, mas estão cegos, e com o seu testemunho você os atrai a Cristo, e aqueles que estão aí, não sabe se são da verdade ou são das trevas, são da luz,
Estão no meio do caminho, gostam da energia, gostam de um feng shui, gostam do, sei lá, né? Gostam de alinhar o chakra, mas ele não é lá nem cá. Esse é o pior. Esse é o pior, né? Esse é o morno, esse é o pior. Então, gente, somos cercados por uma nuvem de testemunha e a gente precisa ter muito cuidado. O tempo inteiro a Bíblia nos diz. Nós precisamos ter cuidado. Nossa, aperta o cinto, porque eu vou confessar algo para vocês aqui. É a primeira vez que eu falo disso publicamente, mas eu quero que, se possível, faça um corte e compartilhe para vocês verem como essa teologia da prosperidade, ela tira Cristo do centro da igreja e coloca o ser humano. As músicas são para o homem, as mensagens são para o homem, o culto é um entretenimento, o culto é um grande supermercado, o produto não está legal, você sai e vai para o outro culto, o culto é um culto show, a igreja é cíclica, não tem ovelha, o pastor não tem ovelha, o pastor não é pastor, um grande mestre do circo da fé. A fé, na verdade, é um produto da massa, então a igreja está sempre, a intenção da igreja está sempre cheia, as mensagens afagam o ego. Então, a fé é um produto, e dentro desse produto tem a música, dentro desse produto tem uma estética. Então, gente, isso é teologia da prosperidade. Isso foi inserido na igreja para tirar Cristo do centro da igreja. Jesus está sentado no trono da igreja, como o salmista diz. Tu és santo, entronizado em aos louvores do seu povo. É para tirar o trono de Cristo dali e colocar o ser humano no centro. Aí tem toda a teologia da vitimização, né? Você vai vencer e etc. Dentro dessa teologia da prosperidade, a grande maioria de vocês, né, sabem que eu fiz parte do Toque no Altar. Ok. E só vou falar o que eu vou falar aqui porque é verdade, eu não me escondo, não tenho medo, nenhuma gota eu tenho medo do que eu vou falar. Vocês sabem que eu fiz parte do Toque no Altar há 6 anos. Entrei num momento conturbado, né? E só entrei porque um mês antes Deus me deu uma palavra clara através de um profeta, muito clara. Sou eu que te levo, eu te separei para esse tempo, vai ser difícil, você vai chorar, você vai querer desistir, mas eu vou estar contigo, é necessário. Pronto, eu guardei aquilo. Eu guardei. E eu estava com a carta do mestrado, eu tinha acabado de ser aprovado num concurso público, então eu estava estabilizando a minha carreira, ministrava na minha igreja, fazia os meus discípulos, né? Com amor, com carinho. E a igreja que eu ministrava chamava Igreja de Nova Vida, lá em Heliópolis, em Belfor Roxo. Tratava com todo o carinho, não é só cantando não, quebrando o chão, pintando a igreja. Então eu ouvi, recebi a palavra do profeta, e Deus confirmou no meu coração, sou eu que falo contigo. Foi conflitante, porque a palavra profética às vezes ela te conflita, te machuca mesmo. Falei, meu Deus, não é possível, eu vou largar tudo, concurso público, eu vou largar o mestrado que eu estou entrando agora, meu Deus, não é possível. Ok, beleza. O que é a visão da prosperidade? Aguenta aí, aperta o cinto. Irmãos, nós fazíamos eventos, shows, de quinta a sábado, quinta, sexta e sábado. Às vezes, quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo na igreja, de manhã e à noite. Mas quarta, quinta, sexta e sábado. E às vezes no sábado acontecia o seguinte, eventos 3 vezes no dia. 3 vezes no dia tinha evento. Nós fomos fazer um evento numa cidade do Pará, e logo que acabou o evento 10 da noite, nós entramos, acho que era isso, entramos em um avião teco-teco, irmão. Um avião teco-teco, aquele que tu entra, tu não sabe se tu ora, tu não sabe se tu fica em silêncio, tu não sabe que tu vai pedindo perdão de todos os teus pecados, vai lembrando de tudo, porque tu sabe que vai dar ruim, o avião vai cair. Uma semana, nós fomos para Laranjal do Jari, lá dentro do Pará, fazer o evento. Uma semana depois que a gente fez essa loucura, o avião caiu, o Capitão Navarro, você pode pesquisar aí, avião do Capitão Navarro cai. Uma semana depois desse negócio. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, nós fazíamos 3 eventos em um dia. E eu lembro que eu falava, cara, por que a gente tem que fazer 3 eventos em um dia, cara? Eu não tenho voz para isso. Eu não tenho maturidade vocal aqui, ó, não tenho experiência vocal. Eu não tenho estrutura física, não tem porquê fazermos 3 eventos em um dia. Não, aproveita a crista da onda. Aproveita que vocês estão no alto, no auge. Acabaram de lançar a música Deus do Impossível, ouviu a virada, tá estourado no mundo. Vão marcar 3 eventos. Aí você que está me assistindo fala assim, Rafael, vocês cantavam 3 vezes por dia porque você ganhava muito dinheiro. É mesmo? Você acha que eu ganhava muito dinheiro? Quando eu casei com a Mari, você pode perguntar a ela, as minhas compras ficavam em caixa de papelão, meu amigo. Você acha mesmo que eu ganhava muito dinheiro? Eu falo para vocês, essa visão da prosperidade é uma visão gananciosa e ela deturpa a fé cristã.
e cria um monte de ovelha, de pessoas que não pensam, não raciocinam, não se relacionam com Cristo, sua palavra, só entram na igreja como se tomasse um passe, ficou aliviado, vai para casa e volta na outra campanha do sabão, do sabonete, das 7 chaves, da prosperidade, da casa própria, etc. E você cria esse ciclo. Eu fazia 3 eventos no dia, chateado, aborrecido, não era a minha visão, e tampouco dos meninos que estavam comigo. E em todos os eventos, nós fazíamos questão de pregar, dar testemunho e fazer apelo. Todos os eventos. Era uma média de 20 pessoas. Média de 20 pessoas que se convertiam a cada evento. Por quê? Temos que dar um caráter espiritual nesse negócio, um propósito nesse negócio que está errado. Por que eu estou te dizendo isso? Voltando de uma viagem dessa, já de dias fora de casa, estávamos voltando para o Rio de Janeiro, o telefone toca. Alô? Ó, Rafael, é o seguinte, vocês precisam estar no escritório tal hora. Por quê? Eu acabei de chegar, cara. Saio de uma igreja e mandaram que vocês precisam ir, é urgente, tem que estar lá. Mas por que tem que estar lá? Não, vai lá, já está confirmado o evento, tem que estar tal hora aqui. Peraí, cara, eu acabei de chegar em casa, quer acabar com o meu casamento? Aí tá todo mundo na van, cansado, dormindo. Ai, meu Deus do céu, acabei de chegar de viagem. Aí vamos embora. Quando embica para entrar na tal comunidade, e quando embicou para entrar assim, ó, na comunidade, já tinham 2 caboquinhos ali, trepado, ó, 2 caboquinhos trepado, bem trepado, de moto, um de cada lado. Já enquadrou a van e falou assim, qual é, irmão? Vocês vão cantar no evento lá? Então segue nós aí, vambora. E agora? Se voltar deu ruim, se seguir deu ruim, e agora? Vamos lá, estamos seguindo. Quando a gente chega, ele fala assim, ó, seguinte, aqui é o trio elétrico. Aí parou, tinha um trio elétrico gigante assim, atravessando a rua na favela. Gigante o trio elétrico. Vocês vão cantar aí, tá ligado? Vamos ali na frente, irmão. Aí chegamos assim, desce aí. O vagabundo falou, desce aí. Aí, tá vendo essa casa aí? Pode ir lá que tem um negócio parado aí pra vocês comer. Falei, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus amado. O que a gente faz agora? Que vergonha, meu Deus, a gente vai aparecer no Fantástico. Quando a gente olha para casa, a casa era toda vermelha. Então conecta aí, conecta. Casa toda vermelha, de 3 andares, casa toda bonitona, luxuosa, 3 andares. Dentro da favela, essa casa de que comando, hein? Beleza, entramos lá. Aí eu tô subindo assim, todo mundo subiu, eu parei assim no último andar, um parapeito assim, olhando para frente, tinha um telão com um projetor, né? Um projetor passando um casamento. Eu parei ali, me debrucei, eu falei, eu não vou beber água, eu não vou comer um salgadinho, eu não quero nada disso aqui, porque eu já percebi que esse negócio aqui é do traficante. Quando eu olho para frente, irmãos, tá passando um casamento. Eu tô olhando assim, como hipnotizado, falando, Senhor Jesus, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que é isso aqui? Porque eu sabia, quando eu olhei para o homem que estava casando, eu sabia que era um dos maiores traficantes da história do Brasil. E o telão estava passando o casamento do cara. Eu na casa toda vermelha de 3 andares, com buffet servindo, eu olhando para aquilo, de repente vem um Luizão, para do meu lado, que é o baixista, parou assim e falou, ô Rafael, ô meu Deus, Rafael, aquele dali, não é o tal do... Eu falei, Luizão, eu tô tremendo até agora, velho. Eu não sei o que eu faço, irmão. Cara, a gente foi chamado para cantar no aniversário de casamento de um dos maiores traficantes do Brasil, cara. Como que o nosso ministério se resumiu a isso, cara? Eu não sabia o que fazer. E de repente veio o Johnny, veio o Felipe, todo mundo parou assim, e a gente olhando para aquela imagem, falando, Senhor Jesus, tenha misericórdia. E agora vamos estar amanhã no Fantástico. Senhor, que vergonha, que mau testemunho, que escândalo pro teu nome. Senhor, nos perdoa. E eu pensei, galera, se a gente sair, vai dar ruim. Não tem como sair daqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tratar isso do modo mais espiritual possível. Vamos subir lá, eu vou cantar rapidinho uma música atrás da outra. Deus abençoe quem quer aceitar Jesus, aceita agora. Amém. Paz, tchau. Entra na van e vambora. E foi o que aconteceu, gente. Por que eu estou te contando isso? Porque eu estou abrindo. A primeira vez que eu conto isso aqui para vocês. Eu cantei no aniversário de casamento dos maiores traficantes do Brasil. Por que aconteceu isso? Por causa da ganância, por falta de profissionalismo, por falta de lisura, por falta de competência profissional, por falta de cuidado com a obra de Deus, perder a visão espiritual. As pessoas, o escritório que cuidava
do ministério, que cuidava da nossa agenda, não tinha visão espiritual e eram guiados por uma ganância tão grande que tínhamos que fazer 3 eventos em um dia. Que tínhamos que chegar em casa e já correr para outro evento, não importa se o cara não apurou direito se era um evento de uma igreja ou se era um aniversário de casamento de um dos maiores traficantes do Brasil. E aí um grupo famoso que está fazendo turnê no Japão, na Itália, na Bélgica, na Suíça, em Portugal, nos Estados Unidos, está ao mesmo tempo cantando para um traficante, celebrando um casamento de um traficante. Por que isso? Por causa dessa teologia infernal. Esses reformadores da fé cristã são apóstatas. Foram colocados para gerar escândalo. Eles só pensam neles. Só pensam no umbigo deles. Vamos crescer, vamos prosperar, vamos ganhar? Você esquece que acima da tua música, acima do teu dinheiro, acima da tua fama, acima disso tudo está o nome que você carrega, que você vai ser cobrado na eternidade. Não adianta. A quem muito é dado, muito será cobrado. E o Senhor, que é o dono da obra, Ele vai te cobrar, cara. Ele vai me cobrar. Então a gente precisa colocar o pé no chão, tirar a sandália, botar o pé no chão, que é lugar santo, diante do chamado do Senhor, e dar de prato cheio para essas testemunhas que estão procurando um erro, um vacilo, para poder condenar toda a igreja, condenar os evangélicos e envergonhar o nome de Jesus. Agora, esse mercado da música gospel tem extremos exageros, mas eu não sou da visão que não tem que ter evento evangélico. Se feito da maneira lícita, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, apreciar isso. Então, gente, se é feito de modo lícito, se é feito de modo transparente, se é feito na luz, se é feito na verdade, se é transparente, se é equilibrado, ok. Não tem problema nenhum nisso. Tampouco eu preciso tratar a igreja de Cristo com ganância. Eu tenho uma frase comigo que eu ouvi há um tempo atrás, eu não posso atribuir a titularidade dela, porque eu não sei quem é o dono dessa frase. Que o sucesso e o dinheiro não corrompe ninguém, só revela o que você sempre foi e não teve coragem de mostrar quem você realmente era. Porque tem pessoas que receberam... Um cara era uma coisa hoje, aí recebeu a oportunidade de ser auxiliado, assistente do coral das crianças. No outro dia ele entra na igreja olhando todo mundo por cima, com o nariz em pé. Mas cara, tu não é nada, tu é auxiliado, assistente do coral das crianças. Mas se sente alguma coisa, porque recebeu uma pontinha de poder, uma pontinha de status. Então, gente, tem muita coisa errada nessa mercantilização da fé, tem muita coisa errada nesses shows gospels, nesses shows evangélicos. Eu tô falando como quem já esteve lá dentro, como quem já fez muito show, de quinta até sábado. E, sinceramente, eu não sinto falta. Sinceramente, gente, eu tô falando pra vocês, como quem esteve lá dentro, eu falo em Cristo, eu falo em amor. Até pra você que tá começando, que é um cantor evangélico, é uma cantora, que é um missionária, que é um pastor, que sonha em ser itinerante, pensa bem onde você está entrando. Porque essa é uma linha muito tênue entre você perder a sua fé e você fazer a diferença. Então esteja muito alinhado com a sua fé em Cristo, porque essas testemunhas que estão olhando você, esperando uma queda, eles vão evidenciar essa queda para envergonhar o nome de Jesus, não o teu, porque eles não se importam com você. Eles querem envergonhar o nome de Jesus. Eles querem envergonhar a igreja. Então tenha muito cuidado, porque o Senhor vai te cobrar sobre isso. Tá? Não tenha um pingo de interesse ser justiceiro da fé, de ficar expondo o pecado de ninguém. Eu acho que quem faz isso está fazendo desserviço para o reino de Deus. Tá? Tem uma galera que é justiceiro da fé, não é o meu papel, não é para isso que Cristo me chamou. Eu estou falando de uma visão geral para a igreja. Tenham muito cuidado com a pressão externa, com a pressão interna. Essa teologia é muito perigosa, tenham muito cuidado, vai vir um tempo difícil, então estejam firmes e firmados na palavra que Cristo nos deixou, que é o mais importante. Um beijo em vocês, tenham um ótimo dia, um excelente semana. Paz, galera. Tchau, tchau. Valeu pelo apoio, hein? Tchau, tchau.